Irmãos, a unção de Deus já está neste lugar, presente, transformando, né? Trazendo instruções da parte de Deus. E nesse clima, né, de louvor, de adoração, onde nós invocamos a presença de Deus, eu queria compartilhar com os irmãos um tema que veio ao nosso coração. E esse tema é: põe em ordem a tua casa. O tema da mensagem de hoje é: põe em ordem a tua casa. E quando a gente fala, né, sobre esse tema, né, até consegui uma imagem aí, e eu não vou falar hoje sobre arquitetura, amém, irmãos? Também não vou falar sobre reforma, e também, por incrível que pareça, não vou falar sobre arrumação de casa. Mas vamos falar sobre uma casa que somos nós, amém? Uma casa que tem um hóspede muito especial, que é a própria pessoa do Espírito Santo, amém? E eu creio que as instruções que nós vamos receber nessa tarde, elas terão reflexo não somente na nossa vida hoje, ou na nossa vida durante essa semana, ou durante o ano, mas terão reflexo por toda a eternidade, amém? Então esteja com o teu coração bem aberto para aquilo que a palavra de Deus vai tratar conosco nessa tarde, né? Primeira coisa que me vem à mente, né, quando a gente fala de nós como sendo casa de Deus, né, é que a vida, existe uma finitude para a vida, não é verdade? A gente sabe que nós temos uma vida limitada aqui na terra, mas sabemos também, e isso nos dá uma bendita esperança, que temos toda uma eternidade com Jesus, amém? Mas que essa eternidade, o gozo dessa eternidade, aquilo que viveremos na eternidade, de uma certa maneira, ele vai trazer algumas coisas desse tempo que a gente passou aqui. Então, como é importante que a gente esteja vivendo esse tempo, vivendo essa estação, vivendo essa temporada, mas com uma consciência de eternidade. Diga, consciência de eternidade, não é verdade? Irmãos, temos ouvido, né, nossos pastores, pastor Humberto, né, toda a equipe de pastores, né, ministrando, falando sobre a questão do arrebatamento da igreja, e sabemos da iminência desse arrebatamento, né? Temos ouvido que não estamos apenas nos últimos dias, mas vivemos as últimas horas da igreja de Jesus. Então eu creio que a palavra de Deus, ela tratará nesses últimos dias ou nessas últimas horas de instruções bem específicas para a igreja. Como a igreja deve se comportar, como a igreja deve agir, como a igreja deve transitar nesse mundo na iminência do arrebatamento de Jesus, do arrebatamento que Jesus fará sobre a sua igreja, né? E eu queria trazer algumas instruções, mas antes, eu vi uma frase essa semana ou a semana passada que me chamou muita atenção. Eu queria que a mídia pudesse projetar, e veja que interessante, diz assim, ó: precisamos viver nossa vida e correr nossa carreira com a expectativa e a percepção consciente de que a qualquer instante estaremos diante do Senhor para prestar contas de nossa vida cristã e serviço. Isso nos motivará a viver em chamas para Deus e a colocar o seu reino em primeiro lugar. Amém. Chegou a hora, irmãos, da igreja, chegou não, acho que já passou da hora da igreja se afoguear, amém? Ter uma vida em chamas, ter uma consciência da presença de Deus, ter uma consciência dos últimos minutos que estamos aqui nessa terra, mas também colocar em sua vida o reino de Deus em primeiro lugar, né? Não há mais tempo a perder, precisamos nos conscientizar dessas coisas. E aí eu selecionei 4 trechos da palavra de Deus que vão nos dar preparação, vão nos dar instruções de como devemos transitar nessas últimas horas, né? Como devemos nos preparar para o encontro que teremos com Jesus, amém? Você está preparado para se encontrar com o seu mestre? Isso se dará logo após o arrebatamento, estaremos frente a frente com Jesus, e Ele nos dá algumas instruções, e nessa tarde eu queria compartilhar com os queridos irmãos cada dessas 4 instruções que a palavra de Deus nos dá, ou nos alerta para nos prepararmos para esse encontro glorioso
que teremos com o nosso Senhor em glória, amém? Primeiro trecho, né? Ele está lá em Romanos, capítulo 14, versículos de 10 a 13, e ele diz assim: Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 11: Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Próximo: Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, a primeira chamada de atenção que as Escrituras nos dá para esse encontro que teremos nos ares, para esse encontro que teremos com Jesus, é que a gente tem que deixar de julgar o nosso irmão. Amém, irmãos? Uma coisa interessante é que a própria palavra de Deus diz que quando a gente se coloca na condição de julgadores, isso é tolice, porque essa posição não nos pertence, não somos habilitados para julgar os nossos irmãos. A gente pode até, digamos, julgar as ações, né, ou as atitudes, né, mas o coração, a essência de cada pessoa, só Deus conhece, amém? Só Ele vê, só Ele enxerga e só Ele tem a habilidade ou a habilitação para julgar, né, as pessoas, né? Na realidade, o que a gente deve ter cuidado nesses últimos dias é de prestar atenção às nossas próprias vidas, amém? É nos examinar a si próprio, né? Hoje estamos com a mesa posta, a mesa que celebra a redenção, né? E o próprio texto diz que examine-se o homem a si mesmo, né? Se você tem esse desejo de examinar ou de julgar, julgue-se a si próprio, porque essa é a instrução que vai te preparar e vai te dar condições para esses últimos dias que estamos vivendo. Uma coisa que é importante a gente perceber, irmãos, é que Deus, Ele tem o registro perfeito de nossas vidas. Cada ato, cada atitude, cada ação está perfeitamente gravada no trono de Deus, e lá não tem problema com HD, Ele não apaga, Ele não dá problema. Como é? Ele salva na própria nuvem do Espírito, amém? O chefe aqui de TI está me ajudando. É importante, mas também como é bom nos prevenirmos, né, sabendo que Deus está registrando cada atitude, cada olhar, cada palavra, cada ação, né? Então vamos ter mais cuidado como a gente vive nessa vida, como a gente transita nessa terra, né? E uma coisa interessante é que essas atitudes, ou essas ações, ou esses, digamos assim, esses comportamentos, eles são em relação a três eventos, né? Primeiro, em relação às pessoas, né? Como é que a gente se comporta em relação a situações? Qual é a nossa reação diante de situações? Será que de fato as pessoas podem olhar para a gente e dizer: ali vai uma nova criatura, diante das situações, da forma que a gente reage, né? Como é que a gente reage também à vontade de Deus, que é expressa nas Escrituras, ou até através da instrução de uma pessoa que Deus colocou sobre a tua vida, e Ele te dá uma instrução, né? Debaixo da unção de Deus, como é que você reage, ou como é que você se comporta, se você obedece ou não a essa instrução. Então, cada vez mais precisamos cuidar de nós mesmos. Diga assim: eu preciso cuidar de mim. Glória a Deus. Julgar outros, irmãos, na realidade é você tentar tomar o lugar do Senhor, e eu creio que não é uma boa atitude, porque esse lugar de julgar pertence de fato a Deus. Quando se julga outro, a gente se coloca numa posição hostil e pode até, digamos, servir de pedra de tropeço na vida do nosso irmão. Então, diga assim: longe de mim tal coisa. Esse início foi meio pesado, né, irmão? Mas eu vou tentar aliviar a partir do ponto 2, amém? Vocês continuam me amando? Amém. Glória a Deus. Segunda parte daquilo que nós vamos prestar contas a Deus é fazer obras ou fazer serviços para o Senhor, ou serviço para o próximo, que agrade a Deus.
né? Será que aquilo que a gente está fazendo, de fato, aquilo que a gente está agindo, ou aquilo que a gente tem oportunidade de realizar nessa vida, está de fato agradando a Deus? Vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 9 a 11. 2 Coríntios 5, de 9 a 11, diz assim, ó: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, né? Versículo 10: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Versículo número 11 diz assim: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, e somos cada um que também a vossa consciência nos reconheça. Então veja que estamos prestes, irmãos, a termos um exame minucioso de tudo aquilo que a gente fez em nossa vida, quer tenha sido bom, quer tenha sido mal, né? Cada fato, cada elemento, cada atitude dessa será de fato julgada e será pesquisada e será exposta diante de nós quando nos encontrarmos ali diante daquele tribunal de Cristo. E uma coisa que é interessante é que Deus vê além daquilo que estamos fazendo. Deus vê o nosso coração. Diga assim: Deus vê o meu coração. Então a gente já começa a perceber, irmãos, que muitas obras ou muitas coisas ou muitas atitudes que a gente está fazendo, na realidade não tem nada a ver com o espiritual. É alguma coisa até egoísta, alguma coisa que visa glorificar a si mesmo. E precisamos afastar isso da nossa vida. Será que aquilo que eu estou fazendo, ou será que o serviço que eu estou prestando, inclusive ao Senhor, glorifica somente a Ele? Precisamos estar examinando isso, irmãos. O importante é que não seja necessário alguém apontar isso para você, mas que o teu coração, a tua consciência, de fato, que é recriada, né? O teu espírito humano, que foi um dia recriado pelo próprio Jesus, ele possa te indicar essas coisas e você possa fazer um exame de cada atitude, né? Ou de cada comportamento, ou de cada palavra que você referiu, porque a verdadeira natureza das nossas realizações um dia será revelada. Então não adianta a gente se esconder ou se esquivar, porque vamos prestar contas de cada atitude e de cada palavra, de cada ação ou de cada omissão que de fato um dia a gente pôde fazer aqui enquanto vivos nessa terra. Então isso também me chama a atenção para uma oração que eu posso fazer. Ao iniciar o meu dia, eu posso orar dessa forma ao Senhor: Senhor, me dar oportunidades para eu fazer obras de coração para Ti, obras que revelem a Tua natureza aqui na terra, e obras que antes de tudo glorifique somente a Ti, né? Enquanto aqui em vida eu estiver, que a minha vida seja uma vida de louvor e de glorificação ao Teu nome. E a gente pode fazer outra oração no final do dia, pedindo perdão ou recebendo perdão daquilo que de fato não agradou ao Senhor. A gente pode se examinar, e eu creio que isso vai gerar um estilo de vida de temor ao Senhor, um estilo de vida que eu esteja dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, né, consciente da presença de Deus em minha vida. Mas tem um terceiro texto que também nos traz instruções muito preciosas, e ele fala, irmãos, que a gente precisa ter fidelidade com aquilo que chegar em nossas mãos. Sabia que tem coisas que Deus reservou somente para você? Sabia que tem encontros que Deus reservou somente para você? Sabia que tem conexões que Deus reservou somente para você? Sabia que tem oportunidades, obras que foram predestinadas somente para a tua vida? E o Senhor precisa saber de nós qual é a fidelidade que nós temos em relação àquilo que Ele coloca em nossas mãos. Tem um texto que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 2 a 5, que me chama muita atenção. Eu queria que você acompanhasse essa leitura com a gente. Diz assim, ó: ora,
Além disso, o que se requer dos dispenseiros, essa palavra eu fui ver o que quer dizer, dispenseiros, ela quer dizer administradores dos recursos de Deus. Uau! Como diz Adriano, né? Diga assim, uau! Então veja que Deus tem recursos e Ele nos coloca como administradores desses recursos. Então nós somos dispenseiros, né? A gente como fosse uma grande dispensa, e ali a gente vai ver como é que utiliza aquilo que chegou em nossas mãos. Então o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Diga, fiel. Então o que Deus espera de cada um de nós, com aquilo que chegar às nossas mãos, com aquilo que Ele colocou em nossas mãos, né, com os dons, com os talentos, é que haja fidelidade da forma que a gente vai utilizar isso. O versículo continua, no versículo 3 diz assim, todavia a mim, pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Versículo 5 diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios ou as motivações dos corações. Então cada um receberá seu louvor ou a sua recompensa da parte de Deus. Então veja, irmãos, que no reino de Deus existe algo assim muito ligado às intenções do coração. O que de fato passa no meu coração quando eu tenho determinada atitude, quando eu ajo de certa forma com meu irmão, com a minha irmã, com o meu liderado, com o meu líder, né? Como eu me comporto, né, enquanto membro do corpo de Cristo, né? Qual a motivação, o que está por trás de cada atitude minha? Então, como é importante a gente olhar para dentro, para si mesmo, diga assim, olhar para dentro, olhar para o coração e estar se julgando, e estar alinhando essas motivações, porque Deus, Ele vê o coração, diga assim, Deus vê o coração, não é verdade? Então veja que a principal qualidade que Deus busca em nós é a fidelidade, não é verdade? Que fidelidade? Com aquilo que chega às nossas mãos, os dons, né? Veja, eu olho para uma igreja como essa, irmãos, quantos dons estão espalhados aqui, quantos talentos, quantas habilidades naturais Deus colocou no seu corpo. Imagine, irmãos, se nós formos usar 100% da capacidade que Deus nos deu para a glória dele. Diga assim, ninguém segura a gente. Concorda, pastor Tarcísio? Irmãos, é um grande potencial. Uma vez eu vi uma comparação muito interessante, alguém explicando, né, que uma barragem hidrelétrica, você tem um curso d'água, né, alguém que já passou ali por Paulo Afonso, por aquela região, deve ter visto alguma coisa dessa natureza. Você tem aquele curso d'água, e Deus deu inteligência ao homem, em determinado local ele constrói uma barragem, não é verdade? E ali acumula água que parece um mar no sertão, né? Eu visitei uma barragem ali perto de Itaparica, que é uma coisa incrível, né? O que era um simples rio correndo, passa a ser quase um mar, né? Então você vê que o que é que foi criado ali? Foi criado de um potencial, diga, um potencial. Muito bem. Mas se eu parar por aí, isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas se eu colocar uma turbina hidrelétrica ali, se eu depois fizer umas fiações e ligar essas fiações, né, para as grandes cidades, para as indústrias, para as casas, você vai ver que aquele potencial vai se transformar em algo útil e algo que vai gerar progresso, gerar multiplicação. Amém? Assim mesmo é a igreja do Senhor. Existe aqui, eu vejo como uma grande barragem, um grande potencial, né? E Deus esperando de cada um de nós fidelidade naquilo que Ele colocou em nossas mãos. E irmãos, não tem ninguém igual ao outro, né? A começar das digitais, né? Se você vê, cada digital é única, é diferente. Então Deus nos fez de modo especial. Você é especial para Deus. Então procura saber em Deus, irmãos,
qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, né? O que é que Deus tem te instigado, né, a fazer ou a ser para a glória dele, né? Como o pastor diz, púlpito só tem um, né? Mas púlpitos nós temos vários, né? No teu trabalho tem pessoas, irmãos, que o único referencial do céu é você. Tem pessoas no teu trabalho, tem pessoas na tua relação, tem pessoas na vizinhança, né? Tem pessoas nas cidades que você viaja, se você é viajante ou trabalha até fora de Recife, que o único contato que ele tem com a graça de Deus é através da sua vida. E precisamos ser fiéis, né? Porque essa pessoa foi colocada ali e você também foi colocado ali para que haja diferença e você possa expressar através da sua vida o amor de Deus. Essa pessoa vai ser tocada pelo amor de Deus, às vezes até sem palavra, pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes, pelas tuas obras, né? Pela tua generosidade, não é verdade? Então, vamos estar, irmãos, conscientes daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, vamos estar conscientes daquilo, nos lugares que fomos plantados, e vamos ser fiéis em fazer a vontade de Deus ali, amém? Glória a Deus. Então, quanto mais a gente julga essas coisas em nosso coração, né? A gente passa a meditar isso, a gente cala outras vozes, né? Quem sabe parar um pouco, um tempo, né? Ter um tempo de descanso e começar a meditar um pouco sobre essas coisas, né? Porque eu estou plantado aonde eu estou plantado, porque eu estou na Zona Norte, porque aquela pessoa é meu vizinho, né? Porque eu trabalho naquele local. Então, procure entender como é que você se encaixa nessa engrenagem que Deus fez, não fez aleatoriamente, Ele escolheu você para isso, amém? E procura ser uma bênção para a glória de Deus no lugar que você está plantado, amém? Eu creio, irmãos, que antes de tudo, a igreja de Deus é uma agência de ativar propósitos, né? Então, quantos propósitos nós temos aqui, né? Quantos valores, né? Quanta riqueza, né? De vida, de amor, de dons, de talentos, de habilidades nós temos para que a obra de Deus cada vez mais cresça e se multiplique, amém? Glória a Deus por isso, né? E eu queria ir caminhar já para o último ponto, né, dessa ministração, que fala também de algo que a gente precisa estar atento nesses últimos dias, que é a construção das nossas vidas. Diga, a construção das nossas vidas. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículos de 10 a 15. 1 Coríntios 3, de 10 a 15, diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Veja que tudo parte da graça de Deus, né? A graça, ela é multiplicada pelo conhecimento. Então vocês estão vindo aqui na igreja hoje à tarde, receber uma porção da graça de Deus, amém? À medida que a palavra é ministrada, há uma graça sendo depositada sobre cada vida aqui presente, sobre a vida da igreja de Jesus, amém? Uma graça, diga assim, uma graça capacitadora, ok? Então, hoje está a barragem, ela está sendo capacitada, ela está sendo energizada, né, para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, né? Final do versículo, né? Diz assim, ó: como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, ó, cada um esteja atento, né? Esteja ligado nas coisas espirituais. Versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento, diga assim, o fundamento de tudo é Jesus Cristo. Diga assim, o fundamento de tudo é a palavra. Quando você vê Jesus Cristo, você pode traduzir também como a palavra, ok? Então a palavra, ela é o fundamento, é sobre a palavra que você vai construir toda a tua vida e toda a tua história, amém? Glória a Deus sobre isso. Versículo 12 diz assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, versículo 13,
manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então veja que a palavra de Deus, ela começa a trazer uma figura sobre aquilo que fazemos, o nosso serviço, né? A nossa vida, aquilo que a gente vivencia aqui. Ela começa a trazer uma figura como fosse ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, né? São materiais, né? São materiais dos quais está sendo edificada, construída a nossa vida. E a gente vai entender quando a gente caminhar mais. Versículo 14 diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, se a obra permanecer, ele vai ser galardoado, amém? Vai receber um prêmio, né? Por essa conquista de ter feito uma obra que permaneceu. Diga, permaneceu. Versículo 15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, o texto bíblico, ele não está falando de salvação, amém? Diga assim: eu já sou salvo, minha vaga já está garantida no céu, e um dia eu estarei com Jesus, amém? Se eu permanecer. Muito bem, mas o que está sendo julgado aqui é o que eu estou fazendo, ou quais as obras que estão vindo à minha mão, que permanecem ou não permanecem, amém? Então haverá um teste de fogo, né? Por isso que eu falei, foi muito inspirado o louvor, né? Quando cantou algo, né? Sem saber nem o que é que eu ia pregar, e num dos louvores ele colocou a palavra fogo. E quando essa palavra surge, diga assim: fogo. Toda vez que você vê essa palavra, irmãos, a santidade de Deus está envolvida, amém? Porque a santidade de Deus, ela não admite nada que é impuro, e o fogo da santidade de Deus queima tudo que não glorifica a Ele, amém? Então toda vez que você estiver lendo a palavra de Deus e você vê fogo, é a santidade de Deus que está sendo colocada. Uma coisa que me chama a atenção, lá no Monte Sinai, haveria um encontro sobrenatural de Deus, né? Com Moisés e com todo o povo ia presenciar aquilo. E uma das coisas que mais chamou a atenção era que o monte fumegava. Irmãos, um monte pegando fogo deve ser algo assim bem assustador, não é verdade? E ele não só fumegava, né? Ele tremia, trovejava, né? Sacudia, tinha relâmpago, era um negócio assim bastante assustador, né? Diga assim: a santidade de Deus está em manifestação. Irmãos, Deus é um Deus santo e precisamos nos aproximar dele com temor reverencial, né? Precisamos estar julgando nossos corações, tirando aquilo que nos agrada, né? E quando eu aponto aqui para a igreja, tem só um dedo e tem 3 para mim. Isso começa de quem está aqui em cima pregando a palavra. Precisamos ter muito cuidado com a nossa vida, irmãos. Precisamos ter consciência da presença de Deus e ter um temor reverencial, porque Deus é um Deus santo, né? A santidade de Deus é tão grande que no céu, irmãos, os anjos, eles cantam constantemente: santo, santo, santo. É algo que impacta tanto eles, as criaturas de Deus, os anjos de Deus, que quando eles veem a glória de Deus, a única palavra que sai da boca deles é santo, santo, santo. Se isso impacta tanto as criaturas que já vivem nesse ambiente, né? Imagine nós, irmãos, quando um dia estivermos diante do tribunal de Deus. Então precisamos desde já aquecer as turbinas da santidade, amém? Precisamos desde já colocar a nossa vida no altar de Deus, irmãos, queimando tudo que não agrada. Deus tem algo tão grande com a sua igreja, Deus tem algo tão grande com as nossas vidas, mas Ele espera da igreja uma igreja santa, irmãos, uma igreja onde as obras da carne não tenham lugar, uma igreja onde haja um temor reverencial à sua palavra, né?
eu vi algo tão interessante assistindo o acampamento que teve lá na Igreja Sede, lá em Campina Grande, né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem ver no YouTube, foi muito bacana. E teve uma hora lá que, acho que o irmão Simon Potter estava ministrando, e ele disse que ele tinha percebido na igreja uma reverência muito grande quando se fazia o apelo para a salvação. E ele não via isso na igreja há alguns anos atrás, e isso estava sendo assim, tão claro, tão perceptível, essa reverência, esse cuidado com as coisas sagradas, que Deus estava se manifestando naquele meio, e muitas salvações estavam acontecendo. Então veja como a santidade de Deus, né, é necessário que haja da nossa parte, irmãos, uma reverência, um cuidado, um compromisso, né? Não vamos fazer as coisas de qualquer jeito, né? Deus é um Deus tão santo, tão puro, né? E muitas vezes a gente não está fazendo da forma que agrada a eles, né? A gente está agindo de forma, às vezes, carnal, né? Uma forma que não reconhece a santidade de Deus. Então vamos nos atentar para isso, vamos perceber a gravidade desses últimos dias, irmãos, guerras, rumores de guerras, pandemia, né? Os sinais cada vez mais próximos que a vinda do Senhor está sendo anunciada, né? E Deus vem buscar, irmãos, uma igreja santa, né? E diga assim: eu sou uma igreja santa. Então vamos começar a corrigir coisas da nossa vida que não agrada a Deus. Não precisa ninguém para te apontar, irmão. Você pode se julgar a si próprio. Você pode perceber aquilo que não está agradando a Deus e tomar atitude, né? Seja, digamos assim, racional consigo mesmo, né? Nós é que devemos nos julgar, né? Não vamos esperar que alguém aponte o dedo, até um pastor, uma pessoa que tem habilidade, habilitação para isso. Mas vamos nos julgar a si próprio, né? Coisas que você sabe que está fazendo ou que não está fazendo, que você precisa corrigir, né? E ter uma vida santa diante de Deus. Irmãos, à medida que a igreja ou que os filhos de Deus buscarem a santidade de Deus, irmãos, vai haver um mover nunca visto na face dessa terra. Os milagres estão operando, há uma atmosfera de milagre já cobrindo a terra, mas ela só vai descer sobre uma igreja santa, sobre uma igreja que reconheça Jesus como Senhor, uma igreja que reconheça o fogo de Deus, a pureza de Deus, a pureza das coisas sagradas. Os milagres só vão operar, irmãos, numa igreja separada desse mundo. Não há tempo para perder, para desperdiçar, né? O tempo também é um dom, com a administração desse tempo. Então, essa tarde, irmãos, é um chamado à santidade, um chamado a gente buscar mais a Deus, a nos santificar cada vez mais, né? E ter uma vida que de fato glorifique a Deus, né? E quando eu fui ver essa palavra fogo, me chamou bem a atenção um texto que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Apocalipse 1, 14 diz assim, ó, falando sobre Jesus: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Então essa é a imagem que você vai ver um dia, tá? Diante de Jesus, aquele Jesus desfigurado, humilhado, surrado, cuspido, não existe mais. Essa é a imagem que você vai ver, porque ele pagou o preço, amém? A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Então veja que os olhos do próprio Jesus vai penetrar em nossas vidas, irmãos, e vai julgar tudo que a gente fez. Não adianta se esconder, não adianta ter uma vida dupla enquanto estamos aqui, né? A gente precisa corrigir. Hoje é um chamado a gente mudar de rota, amém? É um chamado à santidade, um chamado a fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas tem aqui, irmãos, têm chamados de Deus para a sua vida e estão atrasando, estão protelando, estão adiando, né? E hoje há um clamor do Espírito Santo, o tempo é agora. É tempo de louvar ao Senhor, é tempo de glorificar a Deus com as nossas vidas, é tempo de servir a Deus com inteireza de coração, né? E esse teste vai ser os próprios olhos do Senhor. Jesus, quando olhar para a gente com aqueles olhos de fogo, Ele vai limpar tudo que não presta e só vai sobrar, né, aquilo que de fato glorifica a Deus. Então veja que a luz de Jesus vai expor
nossas verdadeiras intenções. Não tem como se esconder, irmãos, dessa realidade. Um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. E você não pode dizer que não ouviu essa palavra, que essa tarde você está ouvindo. Você vai estar, é isso? Você ouviu, então hoje eu já estou com as minhas mãos limpas diante de Deus, daquilo que Ele colocou no meu coração. Eu queria estar pregando aqui sobre vitória e tal, mas mais tarde vai ter uma mensagem sobre vitória. Mas antes a gente vai se preparar em santidade, amém? Glória a Deus, né? A luz de Jesus vai expor as verdadeiras intenções do coração. Então que tal a gente começar a alinhar nosso coração agora, né? Que tal a gente trazer a nossa vida diante do altar de Deus, né? Deus espera, irmãos, a nossa comunhão, a nossa presença diante do altar, e às vezes não é nem para orar, é para estar diante dele, ouvindo a sua voz, né? Aquietando o coração e vendo o que é que Ele espera das nossas vidas. Qual o próximo passo? Na presença do Senhor você vai saber o que fazer, como fazer, né? E de que forma fazer. Cristo está pronto para revelar o teu coração. Ele só precisa de um coração disponível para isso, não é verdade? E uma coisa que me chamou a atenção, né, nesses tipos de obras, eu estou caminhando já para o final, se o louvor quiser já ir subindo devagarinho, já pode subir. 2 tipos de obras. Um, ele fala, diga, ouro, prata, pedra preciosa. Irmãos, quando o fogo de Deus bate nessas obras, sabe o que acontece? Fica mais puro ainda. Porque o ouro se purifica com o quê? Com fogo. Então, ouro, pedra preciosa e prata são as obras decorrentes da nossa nova natureza, né? Daquilo que a gente tem para agradecer a Deus pela obra da redenção, e também das obras que são chamados de Deus. Deus às vezes chama uma pessoa específica, eu quero que você faça isso. E normalmente essas obras, quando Deus chama especificamente, são obras no anonimato. Ninguém vai perceber e só Ele vai receber a glória. Amém? Então essas são as obras, né, preciosas, são obras de fogo. Um dia eu estava no museu, até fora desse país, e estava caminhando. Eu gosto muito de ir a museu, de olhar as coisas e tal, e sem saber, eu entrei numa seção, que era uma seção só de pedras preciosas, e eu fiquei muito admirado, até chorei um pouco, porque eu sou um pouco sensível, né? Aí vocês me perdoam, não era para chorar, mas lágrimas rolaram do meu rosto, né? Ainda bem que eu estava só, minha esposa, acho que minha esposa nem viu, lágrimas rolaram. E aí eu andei por aquele salão tão grande, né? E aí eu comecei a ver, né, esmeraldas, diamantes, ametistas, tudo como era encontrado na natureza. Irmãos, que coisa linda. E saber que as obras que a gente faz para Deus, Ele reconhece como uma pedra preciosa. Da mesma forma, um simples ficar lá no estacionamento é uma pedra preciosa. Irmãos, diamante só se forja com fogo e debaixo de muita pressão. E aí eu fui andando, tal, aí terminou, a gente saiu desse salão, né? Eu já saí maravilhado, porque aquilo tudo era criação de Deus, do meu Pai, né? Diamantes, ametistas, berilos, safiras, né? E depois eu fiquei meditando, interessante, né? O peitoral dos sacerdotes lá na velha aliança tinha Deus, né? Deus admira essas coisas, né? Simbolizando as obras feitas em Deus. E depois eu meditando mais, eu descobri que a cidade santa, os fundamentos são de pedras preciosas, né? Então hoje aquilo que talvez seja inacessível à tua mão, tu vai pisar. Andar em ruas de ouro, os portais de jaspe, de cristal, irmãos, isso tudo está guardado para mim e para você, né? E depois vendo, né, o que serão essas obras de madeira, de feno, de palha, né? São obras que são feitas pelo mérito humano, pelo raciocínio humano, são obras que não glorificam a Deus, irmãos. Na hora que o fogo bater, o fogo dos olhos do Senhor, elas serão exterminadas, porque nada que provém da carne tem direito no reino dos céus. Então que tal, nessa tarde, a gente tomar uma atitude, né? Alinhar o nosso coração. Eu creio que o Espírito de Deus já está passeando aqui em nosso meio,
está falando aos corações. Eu percebo isso, irmão, no meu espírito, né? Há uma atmosfera tão favorável, né? Para que a gente tome posições, para que a gente dê um novo rumo à nossa vida, né? Se está tudo bem, continue em frente. Mas se tem algo que precisa ser queimado hoje pelo fogo do Senhor, transforma, né? Então você é casa de Deus, né? Você hoje você tem o Espírito Santo. Veja o nome dele, Espírito Santo, né? E onde há essa palavra santo, o que é que tem? Fogo. Então dentro do teu coração já existe esse fogo, irmãos, dado pelo próprio Espírito de Deus, para alinhar a tua vida, para dar um novo destino à tua vida. Eu vejo muitas histórias sendo hoje transformadas aqui nessa tarde.